Oi, gente! Como é que vocês estão? Nesse vídeo é a segunda parte sobre as 28 crenças adventistas. E se você caiu aqui nesse vídeo de paraquedas ou não assistiu o outro ainda, vai lá no meu canal, assiste o primeiro vídeo dessa série e depois volta aqui para continuar entendendo do que eu estou falando, né? Então, enfim, nós paramos da sétima, nós falamos até a sétima crença, e agora nós vamos continuar da oitava crença, que é o grande conflito. Toda a humanidade está agora envolvida em um grande conflito entre Cristo e Satanás, quanto ao caráter de Deus, sua lei e sua soberania sobre o universo. Esse conflito originou-se no céu, quando o ser criado, dotado de liberdade e de escolha, por exaltação própria, tornou-se Satanás, o adversário de Deus, e conduziu à rebelião uma parte dos anjos. Ele introduziu o espírito de rebelião neste mundo. Observado por toda a criação, este mundo tornou-se o palco do conflito universal dentro do qual será finalmente vindicado o Deus de amor. Esse grande conflito entre Deus e o inimigo de Deus, que é Satanás, que antes era Lúcifer, um anjo de luz que vivia no céu, mas que se rebelou, permitiu que o orgulho entrasse em seu coração e ele queria ser maior, melhor do que Deus. Ele queria estar no lugar de Deus. Então, isso fez com que ele criasse ali uma inimizade entre ele e Deus. E hoje existe esse grande conflito, essa luta entre o bem e o mal. Mas, graças a Deus, graças a Cristo, graças ao Senhor que criou um plano de redenção e salvação para nós, seus filhos, o mal será vencido. E o bem será o grande vencedor. Então, essa é a nossa grande esperança. Nós já sabemos o final dessa história, o final desse grande conflito, que o bem vencerá sobre todas as coisas. Mas nós, adventistas do sétimo dia, realmente acreditamos que existe esse grande conflito, que está existindo esse grande conflito. E ele existe principalmente aqui, em nossas mentes. É uma luta constante em nós mesmos contra o mal, né? E aí, sobre o grande conflito, a Bíblia também traz muitas evidências lá em Apocalipse, Isaías, Ezequiel, Gênesis, 2 Pedro. A Bíblia ela deixa muito claro sobre como esse grande conflito ocorre e o porquê dele ocorrer, né? A nona crença é vida, morte e ressurreição de Cristo. Na vida de Cristo, de perfeita obediência à vontade de Deus e em sofrimento, morte e ressurreição, Deus proveu o único meio de expiação do pecado humano, de modo que os que aceitam essa expiação pela fé possam ter vida eterna e toda a criação compreenda melhor o infinito e santo amor de Deus. Então, nós, adventistas, acreditamos na vida, morte e ressurreição de Cristo. Nós acreditamos que ele veio aqui, nasceu como um bebê, cresceu, se tornou homem, né? Para esse morrer por nós, porque esse era o único modo de sermos restituídos à condição de filho, e ele também ressuscitou e foi para o céu e está lá intercedendo por nós nesse momento e virá para nos buscar. Então nós compreendemos e cremos nessa missão de Cristo, de Salvador, que veio, viveu aqui, morreu e ressuscitou por nós. E existe evidências claras na palavra de Deus na Bíblia quanto à vida, a morte e a ressurreição de Cristo, lá em João, Isaías, 2 Coríntios, Romanos. Como eu falei no outro vídeo também, as 28 crenças fundamentais dos adventistas está totalmente baseado na Bíblia. 10ª crença, a experiência de salvação. Em infinito amor e misericórdia, Deus fez com que Cristo se tornasse pecado por nós, para que nele fôssemos feitos pela justiça de Deus. Guiados pelo Espírito Santo, reconhecemos nossa pecaminosidade, arrependemos-nos de nossas transgressões e temos fé em Jesus como Senhor e Cristo, como substituto e exemplo. Essa fé que aceita a salvação advém do poder da palavra e é o dom da graça de Deus. Por meio de Cristo somos justificados e libertados do domínio do pecado. Por meio do Espírito, nascemos de novo e somos justificados. Permanecendo nele, tornamos-nos participantes da natureza divina e temos a certeza da salvação, agora e no juízo. Então, nós cremos na experiência de salvação. Todo ser humano é salvo por Cristo, né? Já foi salvo por Cristo lá na cruz.
Mas aí nós que decidimos se queremos de fato essa salvação ou não. E isso ocorre quando existe uma transformação em nossa vida. Quando o Espírito Santo age em nosso coração e nos convence de que somos realmente pecadores. E aí nós nos arrependemos de nossas transgressões, somos transformados pelo Espírito Santo e realmente experimentamos, né? Temos essa experiência de salvação. E essa evidência de experiência de salvação está lá em Salmos, Isaías, Jonas, João. 11ª crença, crescimento em Cristo. Por sua morte na cruz, Jesus triunfou sobre as forças do mal. Ele que subjugou os espíritos demoníacos durante seu ministério terrestre, quebrantou o poder deles e garantiu sua condenação final. A vitória de Jesus nos dá a vitória sobre as forças do mal, que ainda buscam controlar-nos enquanto caminhamos com Cristo em paz, gozo e segurança do seu amor. Então aqui a gente vê, né, o grande conflito, que mesmo com a vitória que Cristo nos dá, o mal ainda tenta nos afastar dele, né, nos tirar dele. E aí essa guerra, esse conflito. Agora o Espírito Santo mora em nosso interior e nos dá poder. Continuamente consagrados a Jesus como nosso Salvador e Senhor, somos libertos do fardo de nossas ações passadas. Não mais vivemos nas trevas sob o temor dos poderes do mal, da ignorância e a insensatez de nossa antiga maneira de viver. Nesta nova liberdade em Jesus, somos chamados a crescer à semelhança do seu caráter, mantendo a comunhão diária com Ele, por meio da oração, alimentando-nos de sua palavra, a Bíblia, meditando nela e na providência divina, cantando em seu louvor, reunindo-nos para adorá-lo e participando na missão da igreja, ao entregar-nos ao seu amorável serviço por aqueles que nos rodeiam e testemunharmos de sua salvação. A presença constante do Senhor em nós, por meio do Espírito, transforma cada momento e cada tarefa em uma experiência espiritual. Então, não fica ali só na experiência de salvação, somos salvos e acabou. Não, nós crescemos em Cristo. Esse crescimento advém de oração, meditação na palavra, testemunho sobre tudo aquilo que Cristo fez em nossa vida. Então, a comunhão com Cristo faz com que cresçamos nele, né? Ele habitando em nós, nós vamos crescendo e crescendo espiritualmente. 12ª crença, a igreja. Cremos na igreja como algo fundamental para o nosso crescimento em Cristo, né? A igreja é a comunidade de crentes que confessam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Unimos-nos para prestar culto, para juntos nos instruirmos na palavra, para celebrarmos a ceia do Senhor, para realizarmos a proclamação mundial do Evangelho. A igreja é a família de Deus. A igreja é o corpo de Cristo. Então nós cremos nessa importância da igreja para a nossa vida espiritual e cremos também que a igreja é a família de Deus. Que a igreja é o corpo de Cristo. Então que a igreja está totalmente conectada com Cristo. E que é muito importante nós nos unirmos a uma igreja, nós congregarmos, né? E ali passarmos tempo em comunidade para crescermos espiritualmente. E a evidência sobre a importância da igreja está lá em Gênesis, Atos, Mateus, João. 13ª crença, o remanescente e sua missão. A igreja universal no sentido de mundo, tá? Compõe-se de todos os que verdadeiramente creem em Cristo. Mas nos últimos dias, um remanescente tem sido chamado para fora, a fim de guardar os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Esse remanescente anuncia a chegada da hora do juízo, proclama a salvação por meio de Cristo e prediz a aproximação do seu segundo advento. Então nós cremos que há um povo remanescente, separado por Deus, para que anuncie a chegada da hora do juízo, anuncie que Jesus Cristo está para voltar. Um remanescente separado, que obedece os mandamentos de Deus, que tem a fé de Jesus Cristo, que realmente foi separado por Deus para uma grande obra. Então nós cremos no remanescente, né? E na sua missão, na missão que Cristo deu. E aí tem evidências claras sobre o povo remanescente em Marcos, Mateus, 2 Coríntios, Apocalipse. 14ª crença e última desse vídeo, mas no próximo a gente continua, é a unidade no corpo de Cristo. Então nós cremos que a igreja é um corpo com muitos membros, chamados de toda nação, tribo, língua e povo. Então cada um ali faz parte, né, do corpo de Cristo, cada um tem um membro, tem uma missão, tem um trabalho a se fazer. Então tem o corpo, ele tem a cabeça, que é Cristo, e aí tem seus membros, braços, pernas, dedos e etc. E ali se compõe, né, a
a unidade do corpo de Cristo. Todos somos iguais em Cristo. Mediante a revelação de Jesus Cristo nas Escrituras, partilhamos a mesma fé e esperança. E estendemos um só testemunho para todos. Essa unidade encontra sua fonte na unidade do Deus triuno, que nos adotou como seus filhos. E a evidência da unidade no corpo de Cristo está lá em Salmos, 1 Coríntios, Atos, 2 Coríntios, Gálatas, Colossenses. Então foi esse, gente, o vídeo. Até o próximo, que nós vamos continuar sobre essa saga, né, das 28 crenças. Eu espero muito que você esteja gostando, esteja se interessando, esteja criando mais curiosidade em você. Novamente, eu vou deixar aqui para vocês o livro, As 28 Crenças Fundamentais dos Adventistas, para você entender mais sobre o que eu estou falando aqui, entender de forma mais profunda e completa. E aqui estarei deixando o aplicativo sobre as 28 crenças, que traz de forma mais resumida, mas que também vai te ajudar muito a entender mais sobre isso, entender mais sobre a palavra de Deus e aquilo que contém nela, tá certo? Um beijo, Deus te abençoe e até o próximo vídeo.